Eu te sugiro mais papel, mais caneta, mais canetão marca-texto, porque o quadrinho, ele tá cheio de novo. Muitos eram os motivos de medo dos navegadores em contornar o continente africano, mas dois lugares causavam pavor em todos eles. O primeiro desses lugares era o chamado Cabo Bojador, aquele que eu citei lá no início do nosso vídeo, no início da nossa aula, quando declamei um poema do Fernando Pessoa. O Cabo Bojador se localizava mais ou menos nessa região do continente africano e ele era conhecido porque várias vezes as embarcações acabavam encalhando por ali, quebrando pedaços e naufragando. O que os navegadores não sabiam é que quanto mais próximo da costa africana eles passassem, menor era a altura da água. Então, se a embarcação era grande, ela encalhava na areia que estava embaixo ali da água e acabava se partindo. Mas, para os navegadores daquela época, não era a baixa profundidade que acabava naufragando os navios. Para eles, eram os imensos monstros marinhos que estavam devorando os seus barcos. O segundo lugar da costa do continente africano que vai causar arrepios em qualquer navegador vai ser o chamado Cabo das Tormentas, que se localiza aqui no extremo sul desse continente. Era muito difícil os navegadores passarem por esse lugar porque havia correntes de ventos em todas as direções, então era muito comum a formação de grandes ondas, de tempestades. Mas, mais uma vez para os navegadores, era uma atitude, uma ação dos monstros marinhos que acabavam trazendo esses ventos até ali para naufragar as embarcações. Naquele período, era praticamente impossível você conseguir passar pelo Cabo das Tormentas com uma embarcação. Isso porque as embarcações eram muito frágeis e quase sempre elas acabavam naufragando ali. Nós não podemos esquecer que a alternativa encontrada por esses navegadores para chegar até as Índias vai ser o contorno do continente africano. Então não tinha outra saída para eles. Eles precisavam aperfeiçoar os seus instrumentos, aperfeiçoar suas embarcações e tentar até conseguir passar por esses dois temidos lugares, o Cabo Bojador e o Cabo das Tormentas. Quando esses navegadores saem da Europa para fazer o contorno do continente africano e chegar até as Índias, eles vão procurar sempre estar muito próximo da costa africana. Caso aconteça algum problema, como tempestades ou fortes ventos, eles estariam próximos da terra para poder aportar ali. Só que essas paradas, elas não eram somente em caso de tempestades ou de problemas na viagem. Esses navios, eles também paravam em vários pontos do continente africano para reabastecer de água e de comida. Então, quando esses navegadores foram fazendo essas paradas ao longo do continente, eles foram também criando chamadas feitorias. Essas feitorias eram pequenas cidades que esses navegadores conquistavam de alguma maneira e que ali eles podiam parar para reabastecer de comida e de água, mas também eles já aproveitavam para fazer comércio ali mesmo que esse comércio eles acabavam não pagando muito por ele, como por exemplo o comércio de escravos. Eles capturavam algumas pessoas dessas tribos africanas e acabavam transportando até o continente europeu para transformá-las em trabalhadores escravizados lá. Além de pessoas para serem escravizadas, esses navegadores também pegavam dessas feitorias produtos como ouro, prata, marfim, entre outras coisas. Aqui no nosso quadrinho, vocês estão vendo que nós temos uma linha do tempo dos navegadores que foram se lançando essas grandes aventuras. O primeiro deles vai ser o Bartolomeu Dias, que vai fazer ou vai tentar fazer essa navegação em 1488. O Bartolomeu Dias vai sair da Europa e vai até passar pelo Cabo das Tormentas, mas ele vai enfrentar fortes tempestades e acaba retornando até Portugal, já que o Bartolomeu Dias estava fazendo essa navegação a serviço da coroa portuguesa. Então, o Bartolomeu Dias, quando ele vai chegar no Cabo das Tormentas, aqui ao sul do continente africano, ele vai perceber fortes ventos, grandes tempestades, ondas gigantescas, e ele vai chamar aquele lugar de Cabo das Tormentas.
Quando ele retorna a Portugal, sem ter conseguido chegar às Índias, ele só consegue passar pelo Cabo Bojador e acaba retornando a Portugal. Quando ele retorna a Portugal e conta para o rei João que ele conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas e retornar a Portugal vivo, o rei João vai dizer: poxa, então esse cabo não vai ser chamado de Cabo das Tormentas, ele vai ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Por que Boa Esperança? Boa Esperança porque se eles conseguiram passar até uma certa distância longe desse Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança, queria dizer que eles podiam sim chegar até as Índias, que eles tinham sim a possibilidade de chegar até as Índias, que era a grande região que eles queriam chegar naquele período. Então, por isso que o Cabo das Tormentas ele foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança, porque os portugueses pensaram: aham! Se nós conseguimos passar até o Cabo das Tormentas, mas ficamos com medo e voltamos para Portugal, quer dizer que a gente consegue passar pelo Cabo das Tormentas de novo e chegar até as Índias. Por isso, a esperança, ela é a última que morre. A boa esperança era de chegar até as Índias, pelo menos vivo. Nesse primeiro momento a gente vai falar sobre os navegadores portugueses e depois a gente retorna à nossa linha do tempo e fala sobre os navegadores espanhóis. Os portugueses precisaram ter esperança por 10 anos para conseguir chegar até as Índias. E eles vão conseguir no ano de 1498 com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai ser o primeiro navegador que vai conseguir fazer esse périplo africano e chegar até as Índias. Então, por isso, o Vasco da Gama vai abrir caminho para que agora novas embarcações cheguem até as Índias para fazer comércio ali e revender esses produtos a preços altíssimos na Europa, enriquecendo cada vez mais esses comerciantes. E por fim, para completar essa grande história das grandes navegações portuguesas, um navegador chamado Pedro Álvares Cabral, que na verdade nem era tão navegador assim, ele saiu de Portugal com a intenção de chegar até as Índias, mas segundo algumas versões tradicionais da história, ele teria se perdido do caminho e teria chegado até o continente americano, ou mais precisamente ao Brasil. E é aí que nós começamos a utilizar aquele conceito de descobrimento do Brasil, por mais que seja um conceito um pouco errôneo de se usar. Na verdade, quando Pedro Álvares Cabral chega até o Brasil por engano, eles vão acabar conquistando o território que depois vai ser chamado de Brasil e também vão acabar explorando aquela região. Então, melhor do que a gente utilizar o termo descobrimento, é muito mais oportuno que a gente use o termo conquista do Brasil. Segundo algumas fontes, o Pedro Álvares Cabral teria se perdido ao longo do caminho por causa de muitos ventos. Só que muitos historiadores vão questionar como um cara que estava estudando para fazer esse périplo africano acaba se perdendo tanto, porque na verdade ele vai na direção oposta do que propriamente ele deveria ir, que era contornando a África. Então os historiadores vão se perguntar: será que o Pedro Álvares Cabral se perdeu mesmo? Ou será que ele já conhecia uma parte ali do território que depois vai ser o Brasil? Para explicar um pouco essa história polêmica, os historiadores criaram duas versões. A primeira versão é a chamada versão tradicional. Nessa versão tradicional, os historiadores vão dizer que o Pedro Álvares Cabral realmente se perdeu do caminho e acabou chegando ao Brasil, ao invés de contornar o continente africano e chegar até o grande objetivo que eram as Índias. A outra versão que vai contrapor a versão tradicional é de que os portugueses já conheciam o território que depois vai ser chamado de Brasil, ou seja, parte do território americano, lá pelo ano 1415, quando muitos pescadores vinham até muito próximo da costa brasileira para pescar. Então, segundo essa outra versão que contrapõe a versão tradicional, os portugueses já conheciam o litoral americano, mais precisamente aqui onde vai ser o Brasil posteriormente, e por isso eles já estavam estudando como chegar nesse território para conquistar novas terras. Lembra dos objetivos das grandes navegações?
para conquistar novas terras, para conquistar fiéis para a Igreja Católica, para fortalecer o poder da burguesia, para ter mais metais preciosos para essa burguesia vender lá para a Europa. Professora, mas então qual que é a versão certa? Na verdade, os historiadores não sabem exatamente qual que é a versão certa. Por isso que nós temos duas versões para essa conquista do território brasileiro. Então, nós temos a versão tradicional e essa outra versão que vai contrapor a versão tradicional. Se Portugal foi o primeiro país a se lançar as grandes navegações, quem é que foi o segundo? A segunda nação a se lançar as grandes navegações foi a Espanha. Mas a Espanha estava ali numa corrida muito parelha com os portugueses. Eles ficaram para trás porque os espanhóis estavam envolvidos numa guerra chamada Guerra de Reconquista. Se o nome da guerra era Guerra de Reconquista, quer dizer que eles estavam tentando reconquistar alguma coisa, né? Sim, eles queriam, na verdade, conquistar novamente a Península Ibérica porque ela tinha sido invadida por muçulmanos desde o século VIII. Desde o século VIII, os muçulmanos passaram a fazer um movimento no mundo de conquistar novos territórios, porque eles queriam também aderir mais fiéis à sua religião. E dentro desse movimento, a Península Ibérica foi invadida por eles, especialmente o território que era dos espanhóis. Esses muçulmanos, eles vão chegar à Península Ibérica porque eles estão localizados aqui muito no norte do continente africano e também aqui em boa parte do continente asiático. Então era muito fácil para eles navegar pelo mar Mediterrâneo e chegar até a Península Ibérica. Por isso, a Península Ibérica vai ser boa parte dela conquistada pelos muçulmanos a partir do século VIII e é contra eles que os espanhóis vão lutar, por isso que as navegações espanholas vão ser um pouco tardias. A Guerra da Reconquista vai terminar no ano 1490, quando esses espanhóis vão conseguir expulsar esses muçulmanos do território da Península Ibérica. Muitos historiadores vão dizer que essa expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, que foi causada pela Espanha, ela foi um marco na história da Igreja Católica e da religião católica. Porque para muitos historiadores, se os muçulmanos conseguissem permanecer na Península Ibérica e por isso se espalhar pela Europa, a Igreja Católica sofreria graves consequências, especialmente de perda de fiéis. Então, a Guerra da Reconquista vai acabar mantendo o poder da Igreja Católica na Europa, porque os muçulmanos vão ser expulsos dali e a Europa vai continuar sendo conhecida como o continente, ou especialmente a Itália, como a Península Itálica da religião católica. Aqueles muçulmanos que a Espanha não conseguiu expulsar do seu território, a Espanha fez um processo de convertê-los ao cristianismo. Então, muito mais do que somente expulsar esses inimigos religiosos, a Igreja Católica auxiliou a Espanha convertendo essas pessoas ao catolicismo e tendo mais fiéis. Depois que nós entendemos por que a Espanha foi o segundo país a se lançar as grandes navegações e entendemos os motivos pelos quais ela se lançou a essas expedições tardiamente, a gente precisa entender agora como que essas navegações aconteceram. O primeiro navegador que vai estar a serviço da coroa espanhola e vai se lançar a essas grandes expedições vai ser o Cristóvão Colombo no ano de 1492. O Cristóvão Colombo já tinha oferecido serviços à coroa portuguesa, mas os portugueses negaram os serviços desse navegador porque o Cristóvão Colombo ele não queria fazer o périplo africano para chegar até as Índias. Pelo contrário, o Cristóvão Colombo queria dar uma inovada. Ele queria contornar a terra até chegar ao continente asiático ou às Índias. Assim, o Cristóvão Colombo estaria provando que a Terra era uma esfera, o contrário do que boa parte da Idade Média a Igreja vai dizer. A Igreja dizia que a Terra era plana, por isso que nós vamos ver que muitos navegadores diziam naquela época que os navios caíam em precipícios, porque a Terra era plana, então em determinado momento, quando a Terra acabasse, os navios cairiam em grandes precipícios. Os portugueses acharam muito ousada aquela ideia e acabaram não aceitando os serviços do Cristóvão Colombo. Aí, o Cristóvão Colombo vai buscar uma outra coroa que também estava querendo sair em navegação por esses mares, que vai ser a Espanha.
E os reis católicos espanhóis, Fernando e Isabel, vão conceder esse serviço e dinheiro ao Cristóvão Colombo. Vão dizer para o Cristóvão Colombo que ele pode sim fazer essa navegação dando o contorno na Terra. Quando o Colombo vai sair aqui da Península Ibérica e vai começar a fazer essa navegação em forma de esfera pela Terra, ele vai encontrar pelo seu caminho algumas ilhas. E essas ilhas eram as ilhas da América Central. Só que o Colombo não sabia que era um novo continente que ele tinha chegado, um continente que até então os europeus não conheciam. Então, quando o Colombo chega aqui nessas ilhas, ele vai encontrar, evidentemente, pessoas habitando aquelas regiões ali. Ele vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: nossa, que pessoas estranhas! Elas não vestem roupas! E os nativos que viviam naquelas regiões ali, daquelas ilhas que o Colombo tinha chegado, vão olhar para o Colombo e para os seus companheiros que estavam desembarcando dos navios e vão pensar: meu Deus, que pessoas estranhas! Usam roupas da cabeça aos pés, cobrem até os seus pés, cobrem todo o seu corpo, inclusive os braços com roupas. Que coisa estranha! Por isso, os historiadores vão dizer que o estranhamento desse contato entre europeus e nativos, ele vai ser muito recíproco. Os europeus vão achar os nativos muito estranhos porque não usam roupas e possuem rituais ligados à natureza, e os nativos, ao mesmo tempo, também vão achar os europeus estranhos porque usam roupas da cabeça aos pés e também possuem rituais religiosos um pouco estranhos para os nativos, como, por exemplo, fazer o sinal da cruz, como, por exemplo, rezar o terço. Então, o estranhamento desses dois povos vai ser o mesmo quando eles se encontram. O Cristóvão Colombo vai viajar aqui da Europa até chegar a essas ilhas centrais do continente americano numa embarcação chamada Santa Maria, para ver como esses navegadores tinham a fé católica impregnada nas suas vidas, tanto que até o nome da embarcação é um nome religioso, Santa Maria. Além disso, quando o Cristóvão Colombo vai chegar nessas ilhas centrais do continente americano, ele vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: percebam, queridos amigos navegadores, chegamos até as Índias! Por isso, todas essas pessoas que estão aqui caminhando e que nós achamos um pouco estranhas, todas essas pessoas aqui nós podemos chamar de índios, pois vivem nas Índias. O Cristóvão Colombo, tadinho, ele acabou cometendo um erro de localização geográfica. Ele acreditava que quando ele chegou aqui nessa parte da América Central, ele tinha chegado até as Índias. Mas como aquelas pessoas eram muito diferentes das descrições que a gente tinha aqui nas Índias, ele vai dizer que, na verdade, essas pessoas aqui, elas viviam numa parte das Índias que era até então desconhecida pelos europeus. Por isso, ele chamou as pessoas que moravam aqui na América de índios. Por isso, até hoje, a gente comete alguns equívocos quando chama as comunidades nativas brasileiras ou americanas de índios, porque na verdade o Colombo tinha se enganado. Ele pensou que tinha chegado nas Índias, mas na verdade ele estava num território até então desconhecido pelos europeus, que era o continente americano. O Cristóvão Colombo, ele vai acabar morrendo sem saber que ele tinha descoberto uma terra que até então os europeus não sabiam que existia. Vai ser um cara chamado Américo Vespúcio que em 1504 vai fazer viagens de novo até essas localidades e vai começar a descrever aqueles lugares. E ele vai começar a perceber que essa terra aqui era desconhecida pelos europeus. Então o Américo Vespúcio vai dizer que aquele continente ali era desconhecido e que o Cristóvão Colombo tinha se enganado quando disse que chegou às Índias. Por isso, em homenagem ao Américo Vespúcio, o nosso continente recebeu o nome de América. Os espanhóis ainda vão ter a contribuição de um outro navegador que vai ser muito usado e vai conseguir fazer algo que ninguém nunca tinha conseguido antes até então. O Fernão de Magalhães, em 1519, vai conseguir fazer o que os historiadores vão chamar de circunnavegação da Terra. Você vai lembrar que quando nós falávamos sobre o Cristóvão Colombo ele tinha essa intenção de fazer esse contorno da Terra. Só que quando ele começou a fazer esse contorno, ele chegou aqui nas ilhas centrais do continente americano e parou por aí, acabou retornando à Península Ibérica.
O Fernão de Magalhães vai seguir viagem, vai dar continuidade a essa viagem e vai chegar até as Índias. O Fernão de Magalhães vai sair do continente europeu no ano de 1519 com 5 navios e 265 marinheiros. O Fernão de Magalhães vai dar a volta em toda a Terra e chegar à Espanha novamente no ano de 1522. Só que ele chega com um navio e apenas 18 marinheiros. Algumas das outras embarcações se perderam do caminho, outras naufragaram e esses marinheiros que estavam a bordo dessas embarcações acabaram morrendo. Eu vou ler para vocês um trechinho do livro chamado Cristóvão Colombo, A América Descoberta por Engano, do autor Antônio José Lucas Camargo. Esse trechinho que eu vou ler está na página 25 e 26 deste livro que eu acabei de citar. E esse trechinho, ele vai falar exatamente sobre o Colombo ter chegado ao continente americano, mas não ter se dado conta que ele estava chegando numa terra até então desconhecida pelos europeus. Ao amanhecer, os navios se aproximaram da terra e nada dos palácios com tetos dourados. Tudo que se via era uma formosa praia e, mais distante, uma vigorosa floresta. Também se ouvia o canto de muitas espécies de pássaros. Em certo momento, como era de se esperar, começaram a surgir da floresta os habitantes daquela terra. Se ali era o país das Índias, aqueles homens só podiam ser os índios, que foi como Colombo imediatamente passou a chamá-los. Para espanto dos navegantes, e ao contrário do que esperavam, aquelas pessoas não se apresentavam vestidas de túnicas de seda, nem mesmo de camisolas de algodão. Estavam vestidas de nada. Depois da leitura desse trechinho, você consegue perceber como deve ter sido o contato desses dois grupos de pessoas com culturas e tradições tão diferentes? Prof, mas como é que ficam as fronteiras do mundo após esses grandes descobrimentos e conquistas? Na verdade, as novas fronteiras do mundo, elas foram delimitadas antes mesmo de o Américo Vespúcio descobrir que o Cristóvão Colombo tinha chegado não eram as Índias, mas sim um continente até então desconhecido dos europeus, que era a América. Isso tudo porque o Cristóvão Colombo ele vai chegar no continente americano no dia 12 de outubro de 1492 e um tratado chamado Bula Intercoetera vai ser assinado no ano de 1493, ano em que o Américo Vespúcio ainda não tinha feito os estudos para analisar que aquele continente que o Cristóvão Colombo tinha chegado não era o asiático, mas sim um desconhecido, que era o continente que depois vai ser chamado de americano. Essas duas linhas que a gente tem aqui no globo, elas vão representar exatamente esses dois tratados. E o ponto de referência para fazer essa nova divisão do mundo são as chamadas Ilhas de Cabo Verde, que se localizam exatamente aqui. Então, como a Igreja Católica era uma instituição muito forte naquele período, o Papa Alexandre VI, que era espanhol, vai assinar esse documento chamado Bula Intercoetera e ele vai dizer que todas as terras que estão 100 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde serão destinadas à Espanha. E todas as terras que estão a leste das Ilhas de Cabo Verde serão destinadas a Portugal. Então veja, nesse tratado, as terras a oeste seriam da Espanha, basicamente todo o continente americano. E as terras a leste seriam de Portugal. Portugal não ia pegar nem um pedacinho do continente americano, apenas algumas ilhas aqui do oceano. Só que esse tratado ele vai ser questionado pelo rei Dom João II de Portugal, porque vai dizer que o Papa Alexandre VI não está sendo imparcial, ou seja, neutro nessa decisão. Para o rei Dom João II, o Papa estava dando algumas regalias à Espanha. Então, no ano seguinte, 1494, um novo tratado é assinado dizendo que todas as terras a 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde seriam da Espanha, ou seja, a partir dessa linha rosa, né? 370 léguas a oeste seriam da Espanha,
a leste seriam de Portugal. Então veja que no Tratado de Tordesilhas, ao contrário da bula intercoeteira, Portugal vai ficar sendo dono de uma parte do território que depois vai ser o território brasileiro. Então a partir daí nós temos a divisão das fronteiras do mundo desse jeito, já que Portugal e Espanha foram os dois primeiros países a se lançar a essas grandes expedições, eles vão ter essas fronteiras bem delimitadas a partir de agora. Só que algumas contradições nessa divisão do mundo por essas novas fronteiras acontecem e são questionadas pelos historiadores, como por exemplo, por que esse rei Dom João vai questionar essa quantia de léguas aqui, se eles ainda não sabiam exatamente da existência desse território que depois vai ser chamado de Brasil? Por que então questionar para a assinatura de um novo tratado, que era o Tratado de Tordesilhas? Se os europeus sabiam ou não da existência da América do Sul antes da bula intercoeteira e antes do Tratado de Tordesilhas, a gente ainda não tem certeza. E diz assim: oi! O que a gente pode ter certeza é que a partir das grandes expedições marítimas e comerciais, boa parte dos costumes e tradições do mundo conhecido naquele período vai acabar se misturando. Isso tudo por conta do contato entre os povos. Além disso, extermínio de grupos mais frágeis ou menos armados também vão acontecer. As grandes navegações vão ser responsáveis, aqui no Brasil, por um processo de colonização muito longo que os portugueses vão exercer aqui. E os portugueses são responsáveis pelo idioma que nós falamos hoje, por alguns dos costumes que nós temos hoje, muito provavelmente pela religião católica que é tão forte no Brasil hoje, assim como outros costumes e tradições.